39º dia, 43º culto, penúltimo dia em Santa Convocação, da nossa 44ª Santa Convocação, com o tema Preciso de um Milagre. A mensagem de hoje tem o tema Misericórdia e Compaixão. E está em João, capítulo 18:10, e depois nós vamos estar vendo Lucas 22, de 47 a 51. Então, primeiro, Alex, João 18:10, e depois Lucas 22, de 47 a 51. Nesse momento, Simão Pedro, que portava uma espada, puxou-a da bainha e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita, e o nome daquele servo era Malco. Agora vamos lá no contexto todo desta passagem, para que os irmãos consigam entender do que estamos falando nesta noite. Lucas 22, de 47 a 51. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela. E chegou-se a Jesus para o beijar. Então Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes, aos capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele: Saístes como um salteador com espadas e varapaus, tendo ele estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes a mão contra mim? Mas é a vossa hora e o poder das trevas. Senhor, graças ao Senhor, nós estamos na dependência do teu Santo Espírito e precisamos da tua iluminação para a proclamação da tua palavra e da tua iluminação para a compreensão da sua palavra. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amados, esse texto do último milagre de Jesus Cristo, que antes de ser crucificado, é apenas um versículo que mostra o que sucedeu. Em João 18:10 é o único texto dos 4 que fala o nome deste personagem que um leitor da palavra de Deus, que não é estudioso, vai achar que este é um soldado, e ele não tem discernimento se é soldado do templo ou se é soldado romano. E eu quero dizer aos amados irmãos e leitores que ele não é nenhum e nem outro. Ele é um servo de Caifás, da tribo de Levi. E ele, por ser um servo de Caifás e da tribo de Levi, era alguém que estava sendo preparado para ser sacerdote e sumo sacerdote. Só que, para uma pessoa ser sacerdote e sumo sacerdote, ele não podia ter nenhuma sequela
nenhuma cicatriz na orelha, principalmente na orelha direita. Por quê? É uma curiosidade bíblica muito importante essa. Porque a orelha direita do sumo sacerdote era a orelha que criam eles, Deus falava a ele. Então, ele tinha que ter a sua orelha perfeita, que faz parte do sistema auditivo. É a parte externa do sistema auditivo. E é importante a orelha. Às vezes, a gente que vai envelhecendo, dá uma aumentada nela para escutar o som, né? Então, o sistema auditivo precisa disso. Mas, para ser um sacerdote e um sumo sacerdote, na ação impulsiva do apóstolo Pedro, Pedro aqui está não cortando uma orelha, ele está cortando um sonho. Nós vivemos em um mundo, e neste mundo nós temos o livre-arbítrio. E enquanto nós existimos, nós sonhamos. Quem aqui nunca sonhou em ser alguma coisa? Gostou de alguma coisa? Querer alguma coisa? E assim, na vida, quando se acaba os sonhos, se acaba a vida. Sem sonho, sem vida. Então, eu quando era criança, e as televisões ainda era a válvula, e a nossa era uma Philco 3D de tela plana, mas a tela plana era depois do tubo, né? Porque o tubo era oval. E eu lembro que nós assistíamos algumas programações e tinha uma propaganda do Frigor Éder S.A. A Mila vai se lembrar disso. Vocês não se lembram, né? Então tinha um porquinho e uma vaquinha. E um perguntava para o outro: o que você quer ser quando crescer? A vaquinha perguntando para o porquinho. Aí o porquinho disse para a vaquinha: eu quero ser salsicha. Mas a salsicha do Frigor Éder S.A. Parece coisa simples, né? Mas era um sonho. E esse Malco, ele tem um sonho. E Jesus é apanhado não de surpresa, porque Jesus sempre está um passo à frente, porque ele é conhecedor de todas as coisas, e ele tinha o costume de ir orar com os seus discípulos. E os fariseus, os escribas, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os judaizantes, tinham a intenção de matá-lo. Por quê? Porque ele havia contrariado a religião deles, causado um alvoroço. Embora tenha tido a oportunidade de mostrar que aquilo que ele fazia era aquilo que era prometido acerca do Messias, mas eles não o aceitavam como Messias. Nós vimos aí, ultimamente, em 3 milagres que ele operou, o que está em Zacarias 4:2. E eu queria que o Alex colocasse aí. Zacarias 4:2. Faz favor, Alex. É isso mesmo? Não, é Malaquias 4:2. Perdão, Alex. Isso aqui a tinta ela não pode fazer. Todavia, para vós todos, quanto amam reverentemente o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura em suas asas. E vós havereis de sair saltando de alegria, como bezerros soltos no curral. Aí está falando da vinda do Messias. E que as pessoas se prostrariam aos seus pés. Então este era um sinal profético da pessoa do Deus encarnado, do Salvador da humanidade. A mulher com fluxo de sangue. O que ela faz? Ela se prostra aos pés
do Senhor toca na orla das suas vestes e é curada. Aquelas pessoas lá à beira do lago de Genezaré, quando Jesus chega, depois daquela viagem onde ele anda sobre as águas e acalma as tempestades, enquanto eles vinham em direção àquela região, as pessoas vendo Jesus chegar lá na cidade, saem à cidade e às cercanias, às adjacências, chamando as pessoas para serem curadas. E nós vemos que uma multidão vem até Jesus Cristo e prostra-se aos seus pés. E são curadas. E os possessos e os endemoniados também se prostram aos pés de Jesus Cristo, adorando ao Senhor. Então há provas com aquilo que ele realizou, a forma como ele nasceu, a forma como ele foi concebido, a sua transformação lá no monte e todos os sinais e maravilhas que ele operava, não havia dúvida. Jesus é o Cristo. Mas o fato é que vai mais de uma centena de pessoas, e Lucas explicita aqui, mensurando as classes de pessoas que vão. Judas já o havia traído por 30 moedas. Então Judas tem que ir lá no Getsemane, o lugar onde ele está, à beira lá daquele córrego profundo, em algum ponto distante, escondido, para estar a só com Deus e com os seus discípulos. Quem chega? Chega o traidor. E o sinal que o traidor tinha era beijar o seu rosto. Então essa era a senha. Quando ele beijasse o rosto, as pessoas iam prendê-lo para julgá-lo, e o julgamento já é um julgamento prévio, e crucificá-lo. Então, aquele servo que em João 18:10, chamado Malco, que está a serviço do sinédrio e do sumo sacerdote, ele vai à frente. E Pedro muitos teólogos dizem que Pedro tirou a espada de um soldado e decepou a orelha do outro. Esse Malco não tinha armamento. Ele foi para constatar a apreensão de Jesus Cristo. E fazendo isso, pela indignação do apóstolo, a primeira coisa que ele faz é cortar a sua orelha. E cortando a sua orelha, cortando o seu sonho. Amados de Jesus Cristo, Jesus, ele é rico em misericórdia e ele é rico em compaixão. É o seu último momento com vida. É pego numa situação triste. Um homem que fez tanto bem, que curou tantas pessoas, que libertou tantas pessoas, que operou tantos milagres, que ensinou tanta gente. E tenho certeza que muitos daqueles que foram, porque estavam a serviço tanto do sinédrio, do templo, e os soldados romanos, muitos dos seus com certeza tinham recebido uma dádiva, uma bênção e um milagre de Jesus. Mas estão ali por força do ofício. Estão ali cumprindo ordens. Jesus não deu ordem para Pedro investir em ninguém. Jesus não precisa de ninguém que lhe proteja. Porque se Jesus quisesse proteção,
quando Satanás, depois da tentação, ou durante a tentação, daqueles 40 dias, leva Jesus ao pináculo do lado daquele templo, ele vai citar um salmo para Jesus. Se tu és o Cristo, lança-te daqui abaixo, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que não tropece o teu pé sobre nenhuma pedra. E Jesus diz a ele, não tentarás o Senhor teu Deus. Então Jesus tinha meios de evitar. Mas Jesus não veio para evitar a sua morte. Ele é o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. E quando Adão e Eva pecam e Jesus, e aqui não é confusão, né? Porque ele diz em 10:30 de João, eu e o Pai somos um. Quando ele vem lá no Éden, e ele vem chamando por Adão, e Adão está escondido, e diz para ele que ouviu a voz dele e teve medo, e ele disse para Adão, mas por que você teve medo? Porque eu estou nu. Mas quem disse que você estava nu? E no desfecho, ele mesmo, como Deus anuncia, da semente da mulher sairá aquele que pisará a cabeça da serpente. Ele sabe. É ele. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele deixou a sua glória, habitou entre nós e vimos, cheio de graça e de verdade, ele veio para morrer. Não é um ato de bravura, é um ato de incredulidade. Por quê? Porque está escrito. E o que está escrito na palavra de Deus se cumpre. Se cumpriu e se cumprirá. E não tem jeito. E Jesus Cristo é obediente até a morte, morte de cruz. Ele não vai deixar de passar por nenhum processo, por nenhum escárnio. Não, não. É assim que está escrito. E vai acontecer. Mas para as outras pessoas há outros acontecimentos. E aquele homem é pego de surpresa do cumprimento do seu dever e tem os seus sonhos interrompidos. Jesus chama a atenção do apóstolo Pedro e fala para ele que não é com espadas, é com a palavra e é com o poder. Em uma hora dessa em que você está sendo apreendido para ser castigado, humilhado, cuspido, crucificado e morto, ainda tem um gesto de misericórdia e de compaixão. Então, quando Jesus opera milagres, ele opera milagres porque ele é um Deus compassivo e é um Deus misericordioso. E é um Deus que se importa com pequenas coisas. O que é uma pequena orelha? Para uns não, né? Umas são maiores do que as outras, né? Mas se está lá no corpo, é porque Deus fez. Se você tem um sonho, é nesta vida que você tem a oportunidade de realizar o seu sonho. Então, o que eu digo para os irmãos, ainda que sejam velhos como eu, corra atrás dos seus sonhos. Ele só não se realizará se do outro lado tiver um Pedro da Vila. Não é o Pedro ali, que está com uma espada lá na mão para impedir os seus sonhos. Irmãos, nós não estamos lá na vida a serviço de Jesus para impedir o sonho de ninguém. Ainda que eu não concorde com o seu sonho, ele é seu. E você deve correr atrás dos seus sonhos. Se não tivesse a intervenção de Jesus Cristo, este que João denomina como Malco, que é servo de Caifás,
ali, cumprindo o seu dever, seria impossibilitado de realizá-lo. Ainda que os seus não acreditem, ainda que zombem, e eu vivi isso. A minha mãe acreditava que os filhos dela tinham que ser mecânicos. E aí você não sabe por quê, mas é porque na família toda tinha um que era dono da Policorte do Brasil, era o melhor financeiramente, porque era mecânico. Mas eu não queria ser mecânico. Eu queria ser vendedor e ser pastor. E as pessoas zombavam. Eu fiz um teste vocacional quando eu tinha o pensionato lá na 15 de novembro, às 7h60, 7h80. Olha, Mila, você está melhor que eu, hein? 7h80, mas eu tenho lá na cabeça que é 60, hein? Vamos ver. Depois, quando passarmos lá em frente entre a Bom Senhor Claro e a Curso Júnior. Aí a gente vê lá, tá? Então, eu fiz um teste vocacional com uma formanda e ela já estava fazendo mestrado, né? A Silvia, de São José do Rio Preto. E ela me deu o inventário, tantas profissões, e ela me chamou: Sérgio, vem cá, você é louco? Não é normal. Não é normal. É impossível que diante de tudo isso daqui, você só quer ser vendedor e pastor? É? O meu sonho é esse. Eu fui vendedor. Entrei como mecânico, eu fiz Senai, trabalhei como mecânico, não parava em lugar nenhum, porque eu não gostava de graxa. Eu gostava de outra coisa. Gostava de vender verdura, gostava de vender. Eu gostava de vender, gostava de gente, gosto de gente. É meu sonho. A mãe ficava brava, o pai ficava bravo. As pessoas diziam, ele não vai dar nada. Eles acertaram. Porque o que é um pastor? É nada. Pastor não é nada. Mas de mecânico, de vendedor, fui dono da própria empresa. Porque quando eu comecei a vender, a empresa explodiu. E ainda, de tanto ter apanhado para ser mecânico, desenvolvi um produto. E para esse produto ficar pronto, eu tive que sair para ir para uma outra empresa. Aí quando a outra empresa começou a fazer o produto, que eu comecei a ganhar dinheiro, que outra pessoa me deu carro, me deu condição, aí vieram em casa. Aí uma hora vocês conversam com a Ludmila. E aí eu passei a ser dono da empresa. E no auge, Deus mudou a minha história. E eu, em 22 de junho de 1991, nós mudamos para Barueri. E é que Deus mudou a minha história. E eu sou pastor. Vivendo o meu sonho. Não é pecado você viver o seu sonho. Se fosse, Jesus não tinha se comovido com a condição e a situação. Amados de Jesus Cristo, quando Jesus opera um milagre lá na nossa vida, e na vida de todas as pessoas que ele curou, libertou, é porque todas elas tinham um sonho. Porque quando Deus nos cria, ele nos cria para uma vida abundante. Deus, quando nos cria, ele nos cria para o louvor da sua glória. Amados, a vida não é simples. A vida não é fácil. As frustrações enfermam, machucam. A coisa mais triste do mundo é você querer ser alguma coisa e alguém dizer para você: você não vai ser nada. Você não vai ser nada. Isso não vai dar certo.
Porque existe um monte de gente que, e muitas vezes por ignorância, e a ignorância aqui é desconhecimento, que acha que as pessoas elas têm que ser, querem que elas sejam. Para que seu pai criou você? Eu criei o meu filho para ser isso, para ser aquilo outro. Você criou seu filho porque é sua obrigação de criar o seu filho, de educar o seu filho, mas a sua obrigação é incentivar o seu filho a ser alguma coisa. Deixa o seu filho ser aquilo que ele quer ser. Porque se não der certo, ele não vai ter culpar ninguém. Mas pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque esse moço tinha um sonho. E ele teve o privilégio de, mesmo em uma hora imprópria, em uma busca com outros propósitos, ter se encontrado com Jesus. Mas pastor, se ele não tivesse ido, ele não tinha tido a orelha cortada. Mas ele não tinha como não ir, porque ele era servo. E a gente tem que cumprir ordens. Mesmo que nos contrarie, nós temos alguém acima da gente. Mesmo que a gente não goste, e sempre vai ter. Mas isso não vai impedir que você conquiste o seu sonho. Corra atrás do seu sonho. Você pode. Você é capaz. Não desista dos seus sonhos. Agora, uma coisa mais importante para que os seus sonhos se realizem, procure Jesus. Vai ter um encontro com Jesus. Porque Jesus, ele é misericordioso. Ele tem compaixão. E ele tem amor. Eu não posso sentir a grandeza dessa cena. Mas enquanto a orelha foi cortada até a espada ser embanhada e Jesus chamando a atenção, porque não é dessa forma que se vence o mundo, a orelha sangrava, ou o corte, enquanto Jesus pegava a orelha e colocava naquele mesmo lugar onde ele colocou quando criou o homem do pó da terra, com o mesmo amor, com o mesmo carinho e com a misericórdia. Jesus, ele não se importava com aquilo que ele ia passar, porque ele se importava com aquilo que as pessoas iam receber a partir do momento que ele fosse crucificado e derramasse e vertesse o seu sangue na cruz do Calvário. O propósito de Deus para conosco é nos salvar. Ele não se desvia do seu propósito em salvar. E mesmo em um momento como esse, ele se comporta como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amados de Jesus Cristo, ninguém, nem sua mãe, que dizem que não há amor como amor de mãe, te amou como Jesus te ama. Ninguém te amou como Deus te ama. Deus te ama e quer o seu bem. Deus, ele quer curar você. E aí em 3 etapas, né? Nós somos tricotômonos. Corpo, alma e espírito. Não adianta ter um corpo bom quando tem uma mente ruim. Não adianta ter um corpo e uma mente bom quando tem uma alma ruim. Então Jesus quer trabalhar nos 3 sentidos.
Ele quer curar o teu corpo, ele quer curar a tua alma, mas quer curar a tua mente. E a tua mente é perturbada. Você já viu e já ouviu tantas coisas, e já passou por tantas coisas, e deixou de se sonhar. E eu estou dizendo para você nesta noite, que os seus sonhos vão ser realizados, porque Jesus está aqui. Se ele não permitiu que os sonhos lá daquele jovem, que foi a serviço para prendê-lo, você não veio aqui para prender a Jesus. Você veio aqui para aprender. E você veio aqui para ter um encontro com Jesus nessa noite. Porque você quer realizar os seus sonhos. E eles vão acontecer. No tempo de Deus, contra tudo e contra todos, é os seus sonhos. Já já aquelas pessoas que vão contra você e os seus sonhos, já não existem mais. E você fica entre você e os seus sonhos. Mas você não está só entre você e os seus sonhos. Agora você está com Jesus, que pode realizar os seus sonhos. E ele vai sempre fazer o melhor por você. E aquele homem ia ser sumo sacerdote. E quem que mandou prendê-lo? O sumo sacerdote. Então é alguém que vai trabalhar, mas é um sonho. É uma vida só que se vive. Não se vive duas. Se vive só uma vida. Aproveite a vida. Não faça que nem o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. É você que tem a chave na sua mão. Você pode fazer da sua vida o que você quiser. E ainda com Jesus. É por isso que 8,37 de Romanos diz: em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Vamos orar. Senhor, há cura para acontecer aqui nesta noite. Que faz parte, Senhor Deus, da emoção. O problema é emoção. Que traz fraqueza, que traz medo, que traz dúvida, que traz sofrimento, que traz, Senhor Deus, uma vulnerabilidade de achar que é um bichinho frágilzinho, quando que na realidade tem capacidade, porque é perfeito, porque é perfeita e tem vida pela frente. Então, se tem vida pela frente, tem oportunidade. E agora, Senhor Deus, se abre a oportunidade de convidar o Senhor para entrar lá na vida, para auxiliar a vencer os obstáculos e a saltar as muralhas dos impedimentos para conquistas. Mas se abre agora a porta da maior conquista, que é ir até o Senhor e abraçá-lo e ser restaurado, ser curado, ser liberto, ser transformado. Abençoa. Eu sei que o Senhor está aqui para salvar. Eu sei que o Senhor está aqui para libertar. Eu sei que o Senhor está aqui para operar sinais e maravilhas. Mas eu sei que o Senhor está aqui para curar corpo, alma, espírito e sonhos. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Há alguém que quer